Oi pessoal, olá. Então, dando continuidade aqui à nossa aula de engenharia de software, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos dentro da engenharia de software, tá? E para que a gente possa contextualizar o que a gente está estudando nas aulas passadas, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Veja bem, isso daqui pode definir bem o que é mais ou menos um projeto de software não tão bem estruturado. Então, veja. O cliente queria fazer algo e ele explicou o que ele queria, tá? Ele explicou desta forma aqui, certo? E aí o líder do projeto, ele buscou o que o cliente tinha falado, tinha explicado e ele entendeu desta outra forma. Aí o líder do projeto, ele passou esse conhecimento para o analista, que ele iria projetar ali a arquitetura do software e tudo mais, e o analista, ele projetou desta outra forma. Beleza, o analista agora com a arquitetura bem feita lá, bem definida, passou para a equipe, os programadores, e eles foram construir o que foi solicitado e construíram dessa forma. Tá? E aí, o consultor de negócios, tudo mais, ele, para vender o produto, ele descreveu que estava sendo entregue esta última imagem, essa última imagem aqui com um balanço de sofazinho, tá? E aí, na hora de documentar o projeto foi documentado desta outra forma, tá? E aí, quais foram as funcionalidades que foram instaladas lá para o cliente usar? Tá aqui. Como é que o cliente ele foi cobrado por uma montanha russa? Como é que esse software foi mantido? Mas no final, o que realmente o cliente queria era apenas um balanço aqui é, com um pneu lá para poder balançar, tá? Então, veja que a gente tem diversos problemas, ou podemos ter diversos problemas, quando a gente fala dentro de um projeto de software. A gente tem problemas aqui de comunicação, a gente tem problema de capacitação dos desenvolvedores para entender de fato o que é que se pede, a gente tem um problema de gerenciamento de requisitos, tá? Então, não foi bem gerenciado, não foi bem definido o que era necessário ter, o que não. Temos problemas de prazo, de orçamentos, de gerenciamento de projetos como um todo. Ele fala muito disso daqui para a gente, tá? Então, isso daqui para que a gente possa contextualizar o que a gente estava falando antes. A gente estudou um pouco, a gente está indo um pouquinho para frente, mas a gente estudou um pouco dos das metodologias e tudo mais, tá? E aqui a gente está vendo como se fosse um pouquinho o porquê que a gente faz aquilo, melhor dizendo, tá? Então, é importante a gente sempre ter em mente que o nosso software, ele não se desgasta. Software é diferente de hardware. Então, se a gente compra algo aqui físico, com o tempo, ele vai havendo um desgaste e aí pode apresentar falhas e tudo mais por conta do uso. O software é diferente, tá? Então o software se planeja ter uma curva mais bem definida como o hardware, mas não se consegue. Então às vezes você vai fazer uma única mudança e de repente essa mudança ela acabou ocasionando mais falhas, menos falhas e assim por diante. Então, quando se deseja tem uma idealização, tá? Desse software aqui, se pensa mais ou menos nisso em relação às falhas e que com o passar do tempo vai diminuindo, mas na verdade o que acontece com os softwares é que esses índices de falhas, eles são bem aqui tênues à medida que vai tendo mudança e à medida que o tempo vai passando, tá? Segundo, esses problemas de gerenciamento em si, tá? A gente já citei vários, a gente já conversou sobre isso, a gente vai desde a gerência de projetos que não foi apropriada, tá? A gerência de requisitos ali logo no comecinho, quando foi ver o que era necessário com o cliente, acabou não fazendo de forma adequada. Comunicação, tem muitos problemas envolvendo
esse desenvolvimento em relação à comunicação, a complexidade que muitas vezes o software começa, é só uma coisinha, e de repente esse software, na verdade, ele é gigante por trás, tá? A dificuldade em gerenciar os riscos, em mitigar as coisas possíveis de acontecer, falta de experiência, falta de profissional que entenda determinada área, enfim, existem várias coisas aí que a gente tem relacionadas a esses problemas de software. Além disso, pessoal, a gente também tem mitos dentro dessa área que já ficou, isso daí ocasionou até o que foi chamado de crise de software lá nos anos 60, tá? Mas esses mitos ainda perduram e é importante a gente falar sobre eles, tá certo? Então a gente tem três elos aqui de mitos para a gente analisar. Um é o do gerenciamento do projeto, o outro é os mitos do cliente e o outro é o do profissional, de quem está desenvolvendo isso. Então, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, a gente tem três grandes mitos. O primeiro é que temos um manual repleto de padrões e procedimentos que oferecerá tudo o que os desenvolvedores precisam saber. Tá, mas esse manual com todas essas coisas aí, ele de fato é usado? Ele de fato apresenta as técnicas que são adequadas ao software que está sendo desenvolvido, aplica-se a tudo, ele é completo de fato para atender a todas as demandas. Então, isso daí é um mito da parte de gerenciamento, porque é difícil, existem várias nuances em cada coisa, é muito complicado, são muitas partes envolvidas. Tá? Um outro mito de que o software vai ser bem desenvolvido é chegar e dizer que, olha, nós temos os computadores mais modernos do mercado, compramos agora só iMacs e pá, acabou de lançar, a gente comprou e está tudo aqui, e aí não vai ter sucesso dentro do nosso projeto. Isso é um outro mito, tá? As ferramentas, somente relacionadas a essa parte de software, que eles, na verdade, passam a auxiliar muito mais o desenvolvimento do que necessariamente ter as melhores máquinas. Então, essas ferramentas muitas vezes são mais importantes, auxiliam mais, são mais úteis, tá? Outra, se o cronograma está atrasado, adicionaremos mais programadores para tirar o atraso. Isso é um grande mito da parte de gerenciamento. Quando você tem determinado projeto e aí atrasou tudo mais e você coloca pessoas ali dentro, você já perde boa parte da produtividade a gente coloca aqui na educação desses novos programadores. Então você vai ter que ter um treinamento, ele vai ter que pegar ali qual é a linha de produção, o que é que ele está fazendo, tem a questão de coisas que ele pode programar, da metodologia que vocês já estejam utilizando, tá? Então, vai muita coisa, a gente diz, a curva de aprendizado inicial para que ele possa desenvolver de uma forma é, mais madura dentro do projeto, leva-se um tempo. Então, se você adiciona mais gente, você acaba demorando até mais do que deveria, tá certo? Então, isso é um outro grande mito aí dentro da área. E aí nós temos mitos dos clientes também. Então, clientes que chegam e que diz, olha, eu quero isso, mas vou te dar uma declaração aqui geral dos meus objetivos e vai ser suficiente para você fazer. Depois, com o passar do tempo, eu digo alguma coisa. Então, quando não se tem essa definição inicial bem estabelecida, isso daí é ruim. Isso, na verdade, vem a ser passou a ser uma dos principais causas do fracasso dos projetos de software. Então, essa parte inicial de ter objetivo, ela tem que ser clara para o cliente. O cliente tem que ter em mente o que de fato que ele quer e o que ele não quer quando vai desenvolver, tá certo? Então, é importante que logo no começo isso esteja claro, porque é daí que vão vir os requisitos, é daí que a gente vai ter um projeto mais bem estruturado com o tempo, tá? Então,
Um outro mito que também está relacionado a isso é: os requisitos modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas. Quando você vai por esse outro lado, você tira a importância da definição inicial dos requisitos. Então, se você tira essa importância, você possivelmente vai ter muitos problemas mais na frente, porque aquele requisito não foi bem definido, não foi bem estruturado, tá? E além disso, como eu mostrei naquele outro gráfico, à medida que você tem mudanças dentro do seu software, isso pode causar mais falhas, isso pode causar mais dores de cabeça, mais necessidade de desenvolvimento e assim por diante. Veja, olha só. Se a gente vai em termos de custo, definir o que é que se tem no nosso programa, ele tem custo aqui 1x. Quando você vai implementar, você já está falando aí de 1,5 para 6, tá? Então, a manutenção desse software, ela pode ser aí a 60 vezes a 100 vezes mais cara. Então, muitas vezes, a depender do que o cliente quer que mude, pode ser até mais barato desenvolver um novo software do que estar dando manutenção naquilo lá que ele está pedindo para mudar continuamente. Então, isso se torna um mito. Então, é importante definir esses requisitos, tá? E os outros mitos são os mitos do profissional, tá? Então, opa, aqui. Depois de escrever e colocar o programa em funcionamento, nosso trabalho estará terminado. A gente só desenvolve e entrega, não. Então, 50 a 70% do esforço é gasto depois de entregar a primeira versão do sistema ao cliente. Então, você vai entregar, o cliente vai ver ali se é de fato o que ele quer, aquela coisa toda, ajusta, faz isso. Tá? Então, não é só escrever e entregar. Enquanto não tiver o programa funcionando, não posso medir essa qualidade. Isso também é um outro grande mito. A gente pode medir, tá certo, a qualidade dentro do desenvolvimento do nosso projeto. Então, a qualidade ela não deve ser garantida por testes, mas por todas as atividades de desenvolvimento, tá certo? Então, é desde o começo que você está fazendo ali algo e você já tem uma documentação atrelada, testes de código, testes de funcionalidades, a depender da metodologia lá, do paradigma que vocês adotaram, de estar entregando alguma forma ao cliente como prototipação. Isso garante a qualidade do software de vocês, mesmo no desenvolvimento. Tá? A única coisa a ser entregue em um projeto bem sucedido é o programa funcionando. Isso daí também se tornou outro grande mito. Tá? Porque a documentação bem feita do que se está fazendo, ele é crucial para as manutenções futuras, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo. Resumindo aí essa parte, fazendo paralelo lá com o que a gente já tem estudado, o software ele é empregado para resolver ou para automatizar os mais diversos problemas, contextos, situações, tá certo? O software ele pode ser entendido como o conjunto formado pelas instruções, estruturas de dados e documentação associada à produção e distribuição, e o software, principalmente, ele é uma entidade lógica, ou seja, ele não é manufaturado, o software não é algo que vai se desgastar com o tempo. Tá? E tudo isso a gente já tinha falado, a gente já estava conversando mais ou menos e tal. E aí, nessa situação, eu trago aqui o pensamento de vocês sobre a parte de gerência em si, da gerência desses projetos, desses softwares. Tá? Então, é algo que é, vamos dizer assim, mais só novo, recente. O que é que vocês pensam? O que é que vocês pensam quando vê essa imagem? A gente tem aqui um grandioso projeto que foi a construção da muralha da China. Será que eles conseguiram construir isso daqui sem o mínimo de organização, sem uma metodologia de projeto atrelada? Era chegar lá e construir? Então, olha, gerenciar projetos, isso daí já é algo muito, muito, muito antigo, como aqui esse caso. Tá? E aí, mais recentemente, nós temos uma outra visão que são chamadas de metodologias ágeis. Mas, espera aí, se eu não considerar a minha metodologia tradicional e considerar ágil, eu vou terminar mais rápido? Olha só, não é isso que a gente vai falar e vamos começar a conversar agora, que é o nosso próximo assunto.
tá certo? Então as metodologias ágeis, elas as metodologias tradicionais, elas têm etapas mais rígidas, mais controladas, e as metodologias ágeis, elas se fundamentam na flexibilidade e adaptabilidade. Mas quais são as principais diferenças das abordagens? Isso daí a gente vai estudar na próxima aula. Até mais, pessoal!